Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro. Estamos a poucos dias do dia 5 de outubro, onde nós teremos que fazer escolhas importantes dentro da nossa democracia. E hoje nós vamos começar o primeiro bate-papo com Paulo Debois, uma ação da campanha Pra Fazer Diferente 65 123, que vai fazer você refletir, conhecer um pouco mais e interagir com o nosso candidato a deputado distrital, Paulo Debois. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Joabem. Feliz em estar aqui comunicando com as pessoas, mostrando um pouco do nosso passado, pensando no presente e olhando para o futuro. O futuro que Brasília quer e que Brasília precisa. Nós estamos propondo, a partir de hoje, uma ação em que você interaja com o candidato através da rede mundial de computadores, das redes sociais, e que você pode fazer perguntas para o Paulo. Mas nós queremos saber, e o povo quer saber, Paulo, quem é Paulo Debois? Fala um pouquinho da sua história para os nossos internautas. O Paulo Debois é um baiano de Salvador, que apenas foi nascer em Salvador e se criou até os 9 anos de idade numa cidade muito bonita na Bahia que se chama Jaguaquara, e quis o destino e Papai do Céu abençoou que no dia 20 de outubro desembarcasse aqui em Brasília, essa cidade que eu tenho como minha, embora não tenha nascido em Brasília e tenha a graça de ter o título de cidadão honorário de Brasília, eu me compreendo e com muito orgulho digo que sou brasiliense por amar a Brasília. Então, Brasília tem um significado muito especial para a minha vida. Aqui fiz a minha vida aqui, iniciei ainda em tenridade, os meus treinamentos de judô, o convívio familiar. Essa Brasília que, embora seja muito grande, ela é muito pequena porque as pessoas se conhecem, e aqui em Brasília não tem como esconder a vida de ninguém. Nós conhecemos a vida das pessoas. E o judô me deu uma oportunidade muito grande de ter um convívio bastante intenso, bastante extenso, um convívio imenso com a sociedade brasiliense. E com isso a gente conquistou muitos amigos. Aqui vivi como atleta, como professor de judô, como vendo essa maravilha que é o Parque da Cidade nascer, porque eu tive o privilégio de conhecer o parque antes mesmo da sua inauguração e depois acompanhei a vida do parque como um todo e quis o destino que a gente chegasse à direção, à administração daquele espaço, que para mim é um espaço privilegiado de Brasília, um espaço que o trabalhador exerce o seu mais sagrado direito, o direito ao lazer, porque se ele tem o trabalho durante a semana, ele tem direito ao lazer no final de semana. E o parque é muito pródigo em lazer, em cultura, em esporte. E, enfim, Brasília é tudo isso. Brasília é a Brasília das cidades satélites, cada uma com seus encantos, cada uma com seus desafios. É o local que reúne as pessoas do Brasil inteiro e que tem uma cultura própria. Brasília é linda, Brasília é maravilhosa, e eu me orgulho muito de ser um brasiliense de coração. Que beleza, Paulo. Mas nós estamos numa eleição, há poucos dias de uma eleição, e nós temos mais de 1000 candidatos a deputado distrital, e nós temos poucas vagas para esses 1000 candidatos. Por que Paulo Debois quer ser deputado distrital? Em primeiro lugar, por amar Brasília e amar intensamente essa cidade. Aqui atuei profissionalmente, como pequeno professor de judô, exerci mandatos nas entidades esportivas, fui presidente da minha federação de judô, a FEMEJU, a nossa querida Liga de Judô do DF do Entorno, no qual eu fundei e fui presidente, fui vice-presidente da Federação Regional do Esporte Escolar. Aqui trabalhei pela questão da emancipação política, pela autonomia política do DF, ainda como pequeno líder estudantil, lá nos anos de 82, 83. Conquistamos essa vitória para Brasília, que foi o direito a gente escolher o nosso governador, de termos a nossa casa legislativa. Isso é uma conquista importante. E depois o movimento das diretas, que foi um movimento histórico, um momento retumbante, um momento em que o povo foi às ruas pedir a redemocratização do país. E participando da vida política do DF. De todas as eleições de 86, quando quase elegemos o Lauro Campos, até a eleição de 2010, como eleitor, como coordenador de campanhas, tive o privilégio de participar
recentemente das 2 últimas campanhas do meu camarada, amigo e irmão Apolinário Rebelo, acompanhando, não é, a trajetória política também do governador Agnello Queiroz, de maneira que a gente participou de todo esse processo, participei da luta pelo direito a voto e agora tivemos o privilégio de poder trabalhar no parque, ampliar os nossos contatos e atender a uma parcela da sociedade que sempre cobrou da gente a entrada no meio político para disputar uma eleição, no caso para deputado distrital. Mas eu venho com muitos sonhos, porque eu entendo que a Câmara Legislativa ela passa por um processo de desgaste imenso. A sociedade sente uma falta muito grande dessa interlocução mais direta. Eu quero levar para a Câmara Legislativa a experiência que eu tive no parque, a experiência que eu tive em todos os setores onde nós administramos, aonde nós presidimos as entidades, onde a gestão participativa foi uma constante. No parque nós tivemos uma experiência maravilhosa. Mesmo sendo abandonado pelaquela casa, não tivemos sequer uma emenda parlamentar, os usuários do parque souberam reivindicar. Eu estou imensamente feliz porque hoje iniciou a construção da nova pista de Cooper. E isso é uma conquista de quem? Do usuário do parque da cidade. Porque a gestão do parque soube ouvir a população. Porque a gestão do parque, entendendo que esse tipo de obra era importante, colocou em discussão, chamamos para o debate, elegemos o maior número de delegados do orçamento participativo e o que nós queremos fazer na Câmara Legislativa é aproximar aquela casa do povo. Nós entendemos que existem alguns poucos parlamentares que têm essa intenção, mas até agora, infelizmente, o que existe é uma distância abissal. Nós queremos diminuir essa distância, nós queremos com a nossa atuação permitir que o povo adentre aquela casa, permitir que aquela casa ouça o povo. E eu quero, com o meu exemplo de vida, eu quero, com aquilo que nós praticamos a vida inteira, que foram gestões participativas, trabalhar para a transparência daquele espaço. E eu não entendo uma maior oportunidade de transparência do que o diálogo franco, aberto, que tem sido uma constante, inclusive, na nossa campanha. Desde o início nós temos feito uma campanha democrática, aberta, participativa, com imensas dificuldades, porque nós estamos aí indo contra todo um sistema político que está aí constituído, que nós temos que combater para diminuir, temos que combater para poder permitir que os políticos verdadeiramente vocacionados tenham oportunidade, em igualdade de condições de disputar uma eleição. Eu entendo que esse é um momento crucial para a população fazer uma avaliação, distinguir o joio do trigo, inaugurar um tempo novo, um tempo onde a ética, o respeito, a disciplina, a questão ideológica seja respeitada e que a gente, como parlamentar, como deputado, possa mostrar para o povo o que nós queremos, o que nós estamos fazendo e o que nós pensamos para essa Brasília tão vilipendiada, tão prejudicada por causa de ação política, ao meu ver, ainda enfraquecida, e o processo democrático exige da gente uma mudança de comportamento para tornar essas casas fortalecidas e a política ser feita com amor, para que os nossos filhos, os nossos netos possam admirar os nossos políticos, respeitar a atividade política e não o descrédito que hoje nós estamos passando. Muito bem, Paulo. Nós estamos ao vivo para toda a rede mundial de computadores. Essa é uma ação da campanha Pra Fazer Diferente 65123, entrevistando, fazendo um bate-papo aqui com o nosso candidato a deputado distrital, Paulo Debois. Paulo, nós vamos falar daqui a pouco novamente sobre o papel do Legislativo, sobre a nossa Câmara Legislativa. Mas antes eu gostaria que tu pontuasse para os nossos internautas as principais ações, o que tu fez no Parque da Cidade, nesses teus 3 anos e pouco de gestão. Em primeiro lugar, dizer do contato e do convívio que nós tínhamos com o parque antes de assumir a direção. A administração do parque nos foi oferecida por conta de todo um convívio com aquele espaço, com os segmentos organizados, né, com as pessoas que frequentam o parque e como um antigo frequentador no parque. O parque é o lugar que eu sempre levei meus bichos para passear, né, os meus cães. O parque é o lugar que, na juventude, namorei, né? Na juventude, participei de diversos eventos esportivos. Era no parque que eu fazia minha preparação física. Aliás, estou ansioso para voltar das minhas caminhadas e umas corridinhas, né? No Parque da Cidade, que na campanha está meio difícil fazer isso. Mas eu tenho uma relação com o parque de amor e é uma relação muito antiga. E Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio, esse presente, que foi poder trabalhar nesse espaço que eu tanto amo. E olha, a coisa mais importante, Joab, nesse período, eu diria a você o seguinte: em termos de obras e de estatística, não tem como mensurar. Ou seja,
nós temos dois períodos, e aí nós temos que fazer justiça ao governador Aguinaldo Queiroz, ao administrador Messias de Souza, que foram grandes parceiros nessa transformação. Que as obras que hoje nós temos no parque, as que foram feitas, são obras que são muito maiores do que todos os outros governos. Mas eu diria a você que existe um ponto fundamental que eu queria destacar logo de início, que foi a possibilidade da gente trazer os apaixonados pelo parque, que são muitos, e nós temos os bairristas do parque, aquelas figuras que amam profundamente o parque. O que nós fizemos? Nós permitimos essas pessoas participarem diretamente da gestão do parque. E esse é o grande diferencial, porque todas as obras que nós temos hoje no parque, a pista que está surgindo, a nova entrada 912, a pista externa que foi feita, que foi a obra mais cara feita no parque até agora, a iluminação de LED, as novas câmeras de segurança, não é? O alambrado que circunda o parque, a reforma total de todos os 48 banheiros do parque da cidade, os nossos vestiários, que hoje são vestiários de primeiro mundo. Tudo isso é muito importante. E eu diria a você que essa é a conquista da população, é a conquista da organização popular. Foi o usuário do parque, o amante do parque, mesmo aquele amante que não frequenta tanto o parque, mas entende a importância daquele espaço, em defender. Hoje nós temos um parque vivo, um parque pujante, um parque onde a cultura se faz presente de uma maneira intensa, onde o esporte foi estimulado, onde a ilegalidade foi combatida, e isso tem que ser destacado, porque num processo de transparência, no momento que a gente pensa em entrar na Casa Legislativa, é importante que a gente avalie qual foi a atuação das pessoas no Executivo. E graças a Deus nós podemos aqui dizer que nós temos o dever de chegar naquela casa e ter uma postura transparente, porque isso foi que permeou a nossa vida, todas as nossas ações, e no parque não foi diferente. No parque, nós acabamos com os esquemas que existiam lá dentro, a verdade é essa, entendeu? Todo o esquema que existia em relação aos serviços terceirizados, tudo complicado, descomplicamos hoje. O que existe nos contratos é o que é executado. Hoje, os espaços públicos estão sendo absolutamente bem ocupados, o comércio que existe no parque da cidade, hoje, é um comércio regular. Imagine um absurdo de um permissionário que gera 40, 50, 60 empregos, está numa condição de instabilidade, porque o Estado não deu conta de resolver o problema da legalidade do espaço. Imagine o que é isso. Imagine o que é uma pessoa como um simples vendedor de coco, que sustenta a sua família com aquele trabalho, não poder exercer o seu direito, porque num clima de instabilidade, pessoas com depressão, porque não sabiam se seriam expulsas ou não, o Ministério Público em cima, porque o caráter de irregularidade estava imenso, a descaracterização do parque em função disso. Muito bem. Assumimos essa bronca, que foi uma bronca deixada por todos os governos anteriores. Hoje, toda atividade comercial no parque está legalizada. Hoje, temos um projeto que é o PLOC-PQ, o Plano de Lei de Uso e Ocupação do Solo, que está na mesa do governador, do qual um grupo heróico, aí nós temos que evidenciar e elogiar os técnicos que nós temos hoje no GDF, sobretudo os técnicos que compõem a SEDAB, que fizeram um trabalho maravilhoso. Eu fui coordenador desse processo. Hoje nós teremos a piscina com ondas, que o ano que vem vai se tornar um grande parque aquático. Por quê? Porque hoje o parque está legal, hoje existe legalidade. Combatemos o crime nesse período, que quando nós chegamos, praticamente as pessoas não iam mais ao parque. Então, o parque da cidade hoje é um parque que eu posso lhe garantir, seguro, muito bem frequentado, com a diversidade que compõe o parque, tem que ser respeitada, os diversos segmentos se respeitando, né? Respeitando as leis, os eventos, todos licenciados de uma maneira regular, e o parque funcionando. Nós temos desafios grandes, porque o parque é o maior parque urbano do mundo. Muitas coisas precisam ser feitas. Mas hoje é um canteiro de obras, de realizações, e ninguém pode negar que esse governo fez, e fez muito, e fez mais do que os outros em matéria de obras. Mas esse aspecto, na minha visão, é o aspecto que merece maior destaque, que é o de participação popular, da ocupação dos espaços públicos de uma maneira correta. A cultura hoje, samba do banquinho, música na árvore, o movimento do taiko, todos os grupos de percussão, aí entra a bateria furiosa, batalá, o batuquengé, o obará, e tantos outros que utilizam o parque, né? Respeitando-se mutuamente, permitindo a cultura gratuita para o trabalhador, né? E promovendo a classe artística.
Isso é maravilhoso e é essa ideia que nós queremos levar para a Câmara Legislativa, para que a gente possa promover a cultura e fazer com que o exemplo que foi feito no Parque da Cidade, nós possamos levar para a Câmara através dos projetos de lei, de incentivo à cultura, de valorização do artista, que é algo fundamental para que nossa cidade pulse e para que haja as ocupações corretas de todos os espaços.